Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Estamos iniciando mais uma vez aqui o podcast Grandes Encontros com Laírcio Bueno. Eu sou advogado, professor e hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios dois advogados renomados do Tribunal do Júri. Primeiramente, vamos cumprimentar aqui pela ordem alfabética o Dr. Melquisedeque Pontes. Seja muito bem-vindo. Dr. Melquisedeque, que também é professor. Boa tarde a todos. É uma honra estar neste programa, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Espero que tenhamos um bate-papo interessante e muito enriquecedor. Ok. E o outro convidado nosso é o Dr. Samuel Soares, advogado que também vem pontificando na área do Tribunal do Júri de forma muito forte, né? E está aqui também para nos honrar com as suas orientações. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Bueno. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o senhor costuma dizer. Queria agradecer o senhor por esse convite, né? Acompanho aí o podcast do senhor, tem trazido aqui grandes nomes, né? Como o Écio Quaresma, que esteve aqui, o Paulo Josmo, que foi meu professor na graduação. Um abraço para ele, tenho um grande carinho por ele. E agradeço o senhor por dar oportunidade também para jovens advogados, né? Por estar dando essa oportunidade para várias pessoas virem aqui trocar uma ideia com o senhor. Espero que seja bem proveitoso o nosso papo aqui hoje. Ok. Doutor Samuel, eu vou começar pelo senhor agora. Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre aqui para o convidado inicialmente. Se quando ele estava na juventude, ele pensava já em ser advogado, ou ele pensava, como alguns aqui já responderam, em ser dentista, médico, engenheiro, psicólogo, jogador de futebol. O senhor pensava em ser advogado ou não? Eu não tinha claro na minha cabeça advogado, mas eu queria fazer direito. Para ser sincero com o senhor, eu não sei nem quem incutiu isso na minha cabeça, porque desde sempre, me lembro na quarta série, quando a professora passava perguntando, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? E aí eu sempre falava juiz, que eu achava bonito aqueles debates que eu assistia, eu via as pessoas conversando, falando de lei, eu achava aquilo bacana. E eu sempre gostei muito de falar, sabe? Durante a escola, meus trabalhos favoritos eram aqueles que tinham apresentação, seminário, né? Eu sempre gostei muito de falar em público, de defender o meu ponto de vista. Então tinha na minha cabeça, claro, que eu queria fazer direito, né? Não tinha muito claro que era direito. Quando eu tomei o conhecimento que era esse o curso, eu decidi e falei, não, vou fazer direito. No início ali, só bem rápido, foi meio complicado, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar o curso de direito, meus pais não tinham condições. Então eu tive que estudar para conseguir uma bolsa. E não consegui de primeira curso de Direito, eu consegui Gestão Pública, cursava Gestão Pública na Católica. E ali no curso de Gestão Pública a gente estuda várias matérias, entre elas tem a matéria de Direito, né? E eu ficava ansioso para chegar quarta-feira, porque quarta-feira era o dia que a gente estudava Direito Constitucional. E aí eu falei, não, é isso que eu preciso mesmo, é isso que eu quero. Então eu estudei um pouco mais e consegui uma bolsa de 100%, e por isso tive a oportunidade de cursar Direito, onde realmente eu me encontrei como eu esperava. Certo. E o senhor, doutor Melquisedeque Pontes, conhecido como professor Melqui? Veja só, o primeiro sonho de todo jovem aqui no Brasil é qual? Jogador de futebol. Ser jogador de futebol. E esse foi o primeiro sonho. Queria ser jogador de futebol. E você jogava em qual posição? Atacante. Atacante dos bons, viu? Mas era centroavante ou jogava pelos lados? Jogava pelos lados. Tá E certo. veja só, vim para Brasília com esse sonho, mas infelizmente não conseguiam descobrir esse talento. E a advocacia me descobriu quando eu tinha 18 anos, me interessei pela profissão. Assim como um colega, também gostava muito de defender o meu ponto de vista e estou hoje aqui na advocacia contribuindo para o Estado Democrático de Direito. Maravilha. Doutor Samuel Soares, o senhor é de uma religião cristã. O fato de ser advogado criminalista, de eventualmente ter que defender um homicida ou até um estuprador, constrange pela religião do senhor ou não? Isso é um conflito aparente que a gente tem que lidar sempre, né? Até no começo, quando eu comecei a advogar, que eu escolhi a área criminal, na família a gente tem um certo receio, mas você vai advogar criminal? Na igreja também, né? Os irmãos falam, mas você é advogado criminal e crente? E aí eu costumo responder essas pessoas quando elas têm interesse de entender realmente essa questão, né? Porque é aparentemente algo contraditório, mas não há contradição nenhuma em você ser advogado criminal e cristão.
Quando alguém chega para mim com essa questão, você defende bandido, eu costumo devolver para ela com duas perguntas. Eu pergunto assim, é justo que alguém seja condenado conforme diz a lei? A pessoa sempre responde sim. Sim. Eu falo, e é justo que alguém seja condenado mais do que a lei manda? A pessoa fala, não. Eu falo, pois é, esse é meu trabalho. Meu trabalho é defender a aplicação da lei no caso. E não o excesso da lei. Não o excesso da lei, não é a conduta daquele acusado. Eu não defendo um criminoso. Eu não defendo o que ele fez, eu não concordo com o que ele fez. A gente defende a aplicação da lei. Porque as pessoas têm a falsa impressão de que a gente sempre está lá para pedir uma absolvição. E nem sempre. A gente pede absolvição muitas vezes, mas eu diria que até na maioria das vezes a gente busca uma condenação justa, né? Que a gente tem um problema no nosso país, que é que o Ministério Público sempre traz acusações excessivas. O senhor já atuou no tribunal do júri, na área criminal também, o senhor sabe que a gente não... Eu nunca vi um homicídio simples. O senhor já viu, doutor? E o Ministério Público faz questão de sempre colocar uma ou duas qualificadoras para ver se passa pelo menos... Exato, tem essa estratégia. Eu acho até que o Ministério Público se excede como os advogados trabalhistas se excediam há 10, 15 anos atrás, quando colocavam aqueles pedidos trabalhistas absurdos, né? Os caras pediam 100 mil para negociar em 10 mil, né? Eu achava aquilo nojento, uma falta de ética, né? E eu vejo que o Ministério Público, na maioria das vezes, tem uma meta para cumprir de condenações no ano e uma estatística, e em cima disso os caras extrapolam, em cima da inviolabilidade da função deles, acabam extrapolando nessas situações, né? Exatamente. Mas, doutor Melk, e o senhor, essa questão da religião atrapalha? Não, de forma alguma. E só para complementar, pegando o gancho do colega e do senhor, o Ministério Público ele tem que honrar o nome De promotor de de justiça. Mas muitas vezes parece que ele quer ser um promotor de acusação. E muitas vezes um promotor de condenação, né? E aí perdendo totalmente a linha da função nobre, é bom que se diga, que ele exerce, né? Agora, voltando à questão da minha religião, sou cristão também, sou evangélico, e às vezes, eu até publiquei no meu Instagram, o irmão perguntou, tu não sente a consciência pesada de defender criminoso? Eu falei, em primeiro lugar, eu não defendo criminoso. Eu defendo os direitos dele. E todo indivíduo, ele tem as garantias constitucionais e as garantias processuais. E com base nessas garantias, nós iremos atuar e fazermos, na medida do possível, a melhor defesa técnica para o indivíduo. Que apesar de ostentar a condição de acusado, em momento algum, ele perde o status de cidadão e de indivíduo. Certo. Doutor Samuel, agora eu vou fazer uma pergunta, viu, Everson, que está na nossa produção aqui, que vai servir para um corte desse programa para colocar no Instagram. A pergunta, ela é capciosa, mas ela tem um pouco da minha experiência do dia a dia e serve para o jovem advogado como uma grande lição a resposta de vocês. A pergunta é a seguinte: ainda é estratégico saber rejeitar jurados no tribunal do júri? Sim, eu acredito que sim, a gente ainda tem uma certa estratégia, né? Por mais que isso, algumas vezes, pela minha experiência, eu já vi que pega mal, dependendo do perfil das pessoas que você costuma descartar, pode pegar mal. E aqui no Brasil a gente não tem acesso aos dados e às qualificações dos jurados, né? Como é nos Estados Unidos, o que ajuda bastante. Aqui a gente tem que dispensar com base apenas ali na aparência da pessoa. Eu ainda uso essa estratégia, mas já percebi que tem que ser usada com moderação e com certo cuidado para não transparecer uma má impressão aos jurados e acabar impactando na decisão deles lá na frente. E o senhor, doutor Melk, o senhor acha que é uma estratégia ainda rejeitar, por exemplo, mulheres em determinados crimes e homens em outros delitos? Sim, com certeza. E essa questão de rejeitar ou não o jurado,
ela é uma questão muito profunda. E aqui no Brasil, talvez nós ainda não temos essa noção, né? Diferentemente lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe um profissional que ele é contratado apenas para analisar o perfil de jurados para determinada banca. E aqui no Brasil ainda não temos. Mas o que que nós podemos fazer aqui, né? Geralmente eu faço, pego a relação dos jurados, faço um estudo do perfil deles, pesquiso as redes sociais para ver qual a linha de pensamento, e com base nesse estudo eu vou preparado para o júri para dispensar ou para aceitar. E veja que vai muito além da questão de ser homem ou ser mulher. Vai na questão de como ele pensa. A questão ideológica influencia. Exatamente. Qual a sua visão social, qual a sua linha política também, qual a sua linha religiosa. Então, é sim muito válido ainda a estratégia de dispensar jurados. A ideia, doutor Bueno, é que o indivíduo seja julgado pelos seus pares. Então, acredito que não seja um ato de discriminação, por exemplo, você dispensar mulheres, num caso de feminicídio, se o réu é um homem. Sim. É ideal que tenha outros homens, que ele tenha a capacidade de se colocar no lugar do réu no momento em que aconteceu aquele crime, certo? Que a gente precisa dessa empatia. E muitas vezes, se a pessoa tem um perfil, tem uma ideologia ou tem algo muito diferente do réu, ele não vai conseguir se colocar no lugar dele. Num caso desse de feminicídio, uma provocação, uma outra casca de banana aí para um outro corte. A lésbica, ela vota contra ou a favor na maioria dos casos? Eu acho que eu nunca tive a experiência para poder responder essa pergunta, mas eu acredito que ela sendo mulher ainda vai ter esse pensamento de defender mulheres e ter dificuldade de se colocar no lugar do homem. Aí nós voltamos àquela questão anterior. Nós temos que talvez nos despir do sexo, do gênero que está do outro lado, e sim da forma que ela pensa, né? De como ela vê o mundo, qual a sua compreensão do mundo. Porque nós sabendo isso, nós temos uma arma muito grande para conduzirmos o júri para onde nós queremos. Esse é um ponto importante. E aí, voltando e enfatizando, a estratégia de dispensar ou não o jurado passa muito mais pela forma que ele pensa ou deixa de pensar do que pelo gênero dele. Só um ponto aqui sobre uma experiência prática de um caso que eu tive, doutor. Era um caso de tentativa de homicídio que aconteceu dentro de um bar, certo? E aconteceu por conta de briga de política. Foi recentemente, agora Bolsonaro ou Lula, acabou que os ânimos se exaltaram e aí o réu disparou alguns tiros em direção à vítima, certo? E o réu ali era defensor do Bolsonaro. A vítima defendia o Lula. Se eu vou para um júri e não tenho esse cuidado que a gente tem, né, doutor? De dar uma olhada nas redes sociais. E tem um jurado lá que é totalmente pró-Lula. A rede social dele tem todas as postagens lá do PT e tal. Se esse jurado vai para um júri para decidir, eu acredito que ele não está isento. Ele não vai julgar de maneira isenta, de maneira imparcial. Ele já tem um lado nessa história, certo? Então, é por isso que é importantíssimo esse cuidado que o doutor Melk mencionou, da gente fazer uma pesquisa prévia. A gente tem acesso à lista dos 27 jurados, né, antes do julgamento, e ali tudo que a gente consegue captar em rede social, daquelas pessoas, todas as informações são válidas para a estratégia nesse momento das dispensas. Doutor, só para pegar no gancho do Tranquilo, colega, tranquilo. para complementar, não sei se estou quebrando o protocolo do programa. Não tem problema, Mas não. vamos lá. É esse bate-papo mesmo. Mas vamos lá. Queria trazer uma indagação para nós três, né? Nós estamos falando muito dessa questão de escolher jurados para proferirem ou realizarem o julgamento, né? E a pergunta que eu tenho a fazer ao colega, ao doutor, e a mim mesmo é o seguinte: se um dia nós estivéssemos na situação de acusado de um crime de homicídio, e é bom que se pense assim, nós iríamos preferir, doutor, sermos julgados por juízes leigos, no caso o tribunal do júri, ou por um juiz togado? Feita a pergunta, eu quero a resposta agora. Eu preferiria o júri popular, Por quê? que eu acho que é mais democrático.
Eu tenho minhas críticas a respeito, por mais que seja um advogado que atua no tribunal do júri, seja apaixonado por isso, eu acredito que muitas vezes o tribunal do júri é muito injusto, justamente por ser juízes leigos. No meu caso, eu também escolheria o júri popular, mas porque as minhas condições de vida e o meu histórico de vida favoreceria uma decisão mais imparcial. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para o Jorge, nome hipotético aqui, que nasceu lá na Chaparral, que é negro e que já tem uma passagem quando era menor e quando maior ele teve um roubo. E aí ele tá lá com seus 30 anos, nunca mais cometeu nada. Se você perguntar se ele quer ir pro júri popular ou um juiz togado, com certeza ele vai escolher o juiz togado. Porque o júri é um julgamento por impressões. Se o cara chega lá e ele já tem uma condenação anterior, se ele já tem um histórico, ele já chega condenado. E o trabalho que a defesa tem que fazer é para reverter essa condenação. Sim. Porque o promotor não tem nem muito trabalho, ele só fala, o que ele fez, eles são covardes mesmo nesse sentido. Esquecem totalmente o fato e vão para a FAP do réu, vão para ali, né, pros antecedentes. Olha o que ele fez, se você colocar ele na rua, ele vai fazer de novo, e o próximo vai ser um familiar seu, e eles jogam só na mente do jurado. Então, encurtando aqui, a resposta para a pergunta do senhor, eu acredito que seja muito importante olhar as condições pessoais de quem está respondendo. Porque se a pessoa tem um histórico criminal, o tribunal do júri e a decisão dos jurados leigos geralmente é cruel. Concordo com os dois. Eu vou responder também. Eu fiz a pergunta e vou responder. Eu preferiria... O que vocês imaginam? Preferiria ser julgado por juízes leigos. E explico por quê. Mas para explicar, é preciso dizer que Cesare Bonaciena, o Marquês de Beccaria, todo mundo conhece, um grande criminalista, ele dizia o seguinte, que é preferível, para se aproximar da justiça, que o indivíduo ele seja julgado por seus pares. E por quê? Por que disso? Porque independente da situação, quando o indivíduo é julgado por seus pares, por pessoas do povo, ele será julgado por alguém que conhece a sua realidade social. E lembrando, e esse é o raciocínio de Beccaria, que justiça não é puro e simplesmente a aplicação do direito a um fato. A justiça ela é muito além. Ela passa pela análise social, pelo contexto fático, pela realidade do indivíduo. Para finalizar minha resposta, eu sei que existem juízes com muita capacidade, juízes togados, mas são juízes que muitas vezes não viveram a realidade social do acusado, de modo que impossível será que ele se coloque na situação do acusado. E se não se coloca na situação do acusado, justiça para esse juiz é apenas a aplicação pura e simples da lei. Já disse e repito, a aplicação pura e simples da lei, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes não vai proporcionar justiça no caso concreto. Para finalizar, desculpa me alongar, tivemos ano passado o ministro Dias Toffoli, né, falando que o Tribunal do Júri devia ser banido. Lembram disso? Sim. Mas por que ele falou isso? Porque ele nunca viveu uma realidade social. Né? Ou melhor, a realidade social que ele viveu é diferente da realidade social que se vive em Ceilândia, que se vive em São Sebastião, que se vive na periferia ou nas periferias do Brasil. Talvez por isso ele teve essa resposta, talvez impossível a resposta dele. Mas é bom que nós, como construtores do direito, né, e nós somos construtores do direito, nós advogados, tenhamos essa noção ampla de justiça e não essa noção limitada. Então, nós três acertamos com o Beccaria, né? E só o Jorge da Ceilândia que não acertaria porque ele está vendo o lado dele, né? Exatamente. Enfim, mas é isso. O jovem advogado vai adorar esse podcast. A pergunta que eu vou fazer agora é outra que ele vai adorar muito, porque é uma coisa que às vezes não se conta na sala de aula, de forma correta. Questão da arma no homicídio.
a grande pergunta que se faz, por que que a polícia faz tanta questão de pegar arma, seja faca, revólver, pistola, etc. Ah, por causa da materialidade, é, né, para ter a prova concreta, enfim, melhor dizendo. É, mas às vezes o promotor nem usa a arma no júri, porque o réu é confesso e não há uma discussão maior. A importância da apreensão dessa arma é uma forma de assegurar para o Ministério Público e a polícia fazer serviço para o Ministério Público uma condenação mais eficaz? Sim, sim. Quando qualquer arma de fogo, faca, principalmente se estiver suja de sangue ainda, né? Quando ela é exibida no tribunal do júri, isso tem um peso muito grande na compreensão dos jurados sobre o que aconteceu. Sobre a Sobre a violência? violência, sobre a gravidade, associando já o acusado à utilização da faca, isso é natural que se faça na mente do indivíduo. Então, por esse motivo, a utilização de arma no plenário do júri, ela é muito favorável, né? E é uma boa estratégia do Ministério Público. Eu tenho um posicionamento que é aquela melhor resposta no direito. Qual é? Depende. Depende. Um caso prático que eu atuei, doutor, foi uma tentativa de homicídio e aí envolvia ali 2 moradores de rua, certo? Atuei nesse caso enquanto ainda estava na Defensoria Pública. Então, Samuel, eu acho que você deve ser um bom advogado de júri, porque todo seu cliente é só tentativa de homicídio, ele não mata ninguém. Exato. Dei essa sorte aí. O que aconteceu lá no caso prático, doutor? Foi apreendida a arma do crime e era um pedaço de metal, um pedaço de uma grade, certo? E foi levado a júri, aquele pedaço de metal. Só que foi apreendido com o réu, ele foi apreendido logo depois do crime. Ele estava com uma peixeira, uma faca, assim desse tamanho. E ali naquela discussão, ele estava armado com a faca e o pedaço de ferro estava no chão, certo? E aí eu assumi esse caso já próximo ao plenário e eu vi que algumas testemunhas tinham mencionado que ele estava com a faca e que a faca havia sido apreendida. Só que o réu, sem instrução nenhuma, né, ele não tinha falado antes, ele estava negando que estava com essa faca. Quando eu estudei o processo, analisei, eu falei, espera. Cheguei pro réu, conversei com ele, ele falou, não, realmente eu estava com a faca. E por que você pegou o ferro para bater na vítima? Por que você não deu uma facada? Ele falou, não, porque eu não queria matar ela. Pronto, construiu a tese no júri. Você tá entendendo? Ele estava munido de uma faca e ele acertou a vítima com uma barra de ferro. Se ele tivesse a Que ele intenção... entendeu que era menos oneroso. Exato. Se ele tivesse a intenção homicida, Menos ele estava com a gravoso. arma, sim. Então, nesse caso concreto, quem usou as armas que foram apreendidas a favor da defesa fui eu. Você tá entendendo? Então, do mesmo jeito que pode uma arma ter tem um impacto muito grande para sensibilizar os jurados, em alguns casos concretos, a arma pode acabar favorecendo a defesa, como acabou me favorecendo nesse caso, né? Era uma tentativa de homicídio, a gente conseguiu a desclassificação para lesão corporal e foi aplicada a justiça nesse caso concreto. Então é isso. A outra questão que eu queria abordar do Tribunal do Júri é a questão daquela quesitação. A partir do momento que se vai votar, tem uma quesitação que ela é ininteligível para o jurado leigo. O STF tem falado até em diminuir o juridiquês, né? Ficar uma linguagem mais acessível, né? Mas isso ainda não acontece. Vocês acham que essa linguagem muito técnica confunde ainda o jurado leigo? Ou depende muito da explanação do juiz? Depende da explanação do juiz e depende de onde o júri está ocorrendo, né? Aqui em Brasília nós temos um exemplo clássico. Júri nós temos em Ceilândia, nós temos em Brasília e São Sebastião. Claro que o conhecimento dos jurados de Brasília, isso é um fato, não é uma suposição, ele já é um conhecimento bem elevado, né? Geralmente os jurados são servidores públicos, estudantes de direito, né? E eles já têm um conhecimento técnico e também da linguagem jurídica.
apropriada. Já o jurado de Ceilândia, e isso também é uma constatação, ele tem uma outra realidade, digamos assim, do jurado de Brasília. Respondendo a sua pergunta. Sempre será bom que se facilite, que se torne acessível a linguagem para os jurados. Mas é importante fazer essa ressalva. Vai depender do local onde o júri vai acontecer. Doutor, só pegando essa fala do doutor Melk aqui para a gente comentar uma coisa muito importante, até fugindo um pouquinho da pergunta, já eu volto. O que acontece? Um problema que eu tenho muito, doutor, é que eu tenho alguns júris que são de crimes cometidos ali, supostamente cometidos na estrutural. E aí esse ponto traz um problema muito grande, porque os jurados são escolhidos ali por onde eles votam, né? E aí os jurados chegam lá, um monte de gente de Brasília, que não conhece a realidade dentro da estrutural, que nunca foi dentro da estrutural, só ouviu falar, passa ali por fora, e aí vai julgar um réu que mora lá dentro, que vive com a criminalidade, que vive com perigo, que tem que reagir a assalto. Interessante essa abordagem, hein? Sim, e aí a gente acaba tendo esse problema. A dispensa, nesses casos, acaba nem servindo muito, porque eu chego lá, tem um monte de servidor público, pessoas com graduação, pós-graduação, e você olha, não tem uma pessoa simples lá. E o réu é aquela pessoa analfabeta, que nunca foi para a escola, mora dentro da favela, lá da estrutural. Por exemplo, e se o crime foi cometido, às vezes, para roubar um saco de feijão, né? Aquele cara que ganha 30 mil que está lá de jurado, o cara não vai conseguir acha como um motivo fútil, né? Exato, não tem vivência para Né? responder, né? Concordo. E eu, inclusive, em 2017, eu ainda, quando era aluno lá, eu fazendo júri, lá em Brasília mesmo, enfrentando grandes promotores, inclusive o Marcelo Leite, eu fiz essa constatação e comentei com uma colega minha. E isso é constatado na prática com o índice de condenação que nós temos no Tribunal do Júri de Brasília. Ok. Isso é muito explicado pelo que o doutor trouxe. A realidade social dos jurados de Brasília é totalmente diferente da realidade social das pessoas que lá são julgadas, certo? E vejam só, raríssimas vezes, o Tribunal do Júri de Brasília vai julgar alguém do seu povo. Verdade. Podem pensar nisso. Eles julgam, sabe o quê? É Telebrasília, mecânico do CIA e a O estrutural. povo da estrutural. Perfeito. E vejam só, e mesmo quando o crime não acontece na estrutural, né, que é totalmente discrepante já, mesmo quando ele acontece lá dentro de Brasília, quem pratica esse crime é um morador de rua. Um morador de rua que talvez pratique o crime, como o doutor falou anteriormente, para comprar um prato de comida. E isso os jurados de Brasília dificilmente vão compreender. Porque, repito, a realidade social deles é totalmente diferente. Mas o doutor Samuel me fez uma provocação agora interessante. Esse tema que ele aborda da estrutural, a circunscrição judiciária, ela às vezes ela comporta circunscrições sociais diferenciadas, né? Isso não poderia ocorrer, né? Teria que ter um fórum auxiliar só da estrutural, alguma coisa assim, né? Exatamente. Teria que haver uma dinâmica nesse sentido. Isso Eu acho que dá para fazer um TCC, Sim, defender uma tese, talvez, escrever um livro a respeito. Talvez buscar os eleitores que têm o endereço na estrutural para julgar os réus que sejam, né, de lá. Exato. Porque aí realmente seria um julgamento pelos Mas pares. aí vai aparecer um iluminado no TJ dizendo o seguinte, que não pode ter o fórum lá, porque os jurados da estrutural vão ser ameaçados pela turma da estrutural. Exatamente. Né? Mas é interessante. Agora, sobre a sua precaução, professor Melk, com os jurados, ou com a questão dos jurados de Brasília, é interessante que eu fazia um júri lá há cerca de 10 anos atrás, e de repente o promotor era compadre de um dos jurados, porque não trocavam-se os jurados como deveria. Os caras já estavam há 2 anos lá votando. Nossa. Aí os caras já estavam indo em batizado, casamento, nascimento de criança. A imparcialidade já tinha acabado há muito tempo. Fica viciado. Você entendeu? Fica Então viciado. ficou um júri viciado. Exatamente.
E a OAB, que devia fiscalizar esse tipo de coisa, infelizmente não fiscaliza. Infelizmente. E esse tema aqui, gostei, viu, doutor? Muito bom tema, viu? Mas tentando dar uma solução para essa questão, né, Aham. eu até pensei em escrever um TCC, como o senhor bem disse, né, que seria a inconstitucionalidade do Tribunal do Júri de Brasília julgar os indivíduos da estrutural. Né? Esse seria o ponto. Então eu vou fazer uma outra viagem aqui, Por um favor. adendo aí. Porque nós não temos até hoje um código de direito constitucional no país, né? Porque não se normatiza isso, né? Uhum. Só agregando aí. Isso. Temos a nossa Constituição, de modo geral, que dá os princípios e o norte da nossa Que democracia. os caras interpretam como querem. É. E veja só, aí uma das questões que veio na minha cabeça foi o seguinte: ao invés de julgar em Brasília um indivíduo que pratica um crime estrutural, buscar uma cidade satélite que tenha uma realidade mais próxima da realidade da estrutural. Foi uma das questões que passou na minha cabeça. Mas o tema é muito rico e pode sair daqui, nós dois escrevemos um livro sobre o tema. Exato. Mas viajando na sua última colocação, quem sabe passar esses crimes para serem julgados pelo Fórum do Guará, que ainda é uma classe, é uma cidade bem abastada, digamos assim, né? Mas já é menos do que Brasília. É, menos que Brasília, né? Como o 26 de setembro também é julgado, os crimes de 26 de setembro, hoje são julgados no Fórum de Águas Claras. Isso. Sim. Porque Vicente Pires pertence à circunscrição de Águas Claras. E uma questão que o doutor trouxe, aí eu vou até deixar o gancho para o doutor falar também, é a questão de existir uma fiscalização mesmo da nossa OAB. Eu acho que seria super válido, né? Porque uma coisa é uma formiguinha falando, no caso o advogado. Outra coisa é uma coletividade ou alguém que representa a coletividade dessa formiguinha tomando uma posição. E veja só, se a OAB fizesse isso e quando ela fizer isso, veja que ela não está lutando diretamente pelo direito do advogado, mas sim lutando pelo seu papel fundamental, que é proporcionar a justiça de forma plena ou se aproximar da justiça o máximo possível. Exatamente. E, doutor, quem atua no tribunal do júri, quem tem prática nisso, observa várias injustiças, né? A gente pode passar o dia todo conversando aqui. Agora, uma que eu queria comentar com vocês é que não tem nada mais dolorido do que tomar um 4-3, né? Um 4-3 para absolvição. E aí uma coisa que não fecha na minha cabeça é o seguinte... 4-3 no júri dói mais que no futebol. Dói demais, é complicado. Por que acontece? Que nem o Botafogo sofreu do meu time do Palmeiras, né? Porque o que acontece, doutor? A gente faz a faculdade inteira, estuda o tempo todo falando assim, ó, em caso de dúvida, a favor do réu. Um 4-3 não parece uma dúvida pro senhor? Uma dúvida razoável? É. Então, como que a gente pode, né, ter uma condenação com um 4-3? Concordo. E aí a gente tem várias outras problemáticas, como eu estava lendo o artigo esse dia sobre o efeito manada. Você já ouviu falar? Já ouvi, mas só um detalhe. O indúbio pro réu, para mim, parece que só existe na faculdade. Na prática é complicado. Né? Mas vamos lá no efeito manada. O que acontece? A gente está lá no júri, quando tem o quesito ali da absolvição, a gente vê um 4-3. Aí os jurados, quando veem que os outros estão condenando, estão absolvendo e vice-versa, os votos seguintes, aqueles votos que estavam favoráveis para a defesa, se revertem em favor do Ministério Público. Porque eles veem que os outros estão votando pela condenação e acabam modificando isso. Então a gente tinha que pensar também num jeito de os jurados só vão ter acesso ao resultado ali dos votos dos outros após toda a votação. Entende? Porque tem um jurado que está favorável para a defesa. Quando ele vê que os votos estão todos favoráveis para a acusação, aí ele muda os votos dele. Você entende? Então tem várias problemáticas, vários detalhes dentro do júri que só quem atua que vai vendo esses problemas, essas injustiças que acabam gerando consequências muito gravosas. Não é puxando a sardinha aqui para nossa área de atuação, doutor, mas eu considero o júri uma área de atuação dentro do direito penal de extrema importância. E o direito penal já é o ramo do direito mais importante de todos, né, que é o que tutela os bens mais relevantes para a vida da sociedade. E aí a gente tem que atuar e ver várias injustiças pequenas causando consequências enormes, porque a gente entra ali, pisa o pé no júri e o cara já está correndo o risco de ser condenado no mínimo 12 anos.
Se tiver mais qualificadores, isso vai subindo, vai chegar a 30, 40 anos. Então, são pequenas injustiças, são pequenos detalhes que às vezes as pessoas acham, mas isso não tem relevância, isso é besteira, outros advogados dizem. A gente sabe a importância, doutor, do réu trocar de roupa. Todo réu que eu faço júri, eu falo pra família, ó, leve uma roupa, que eu vou fazer a solicitação pro juiz pra ele trocar de roupa. Só dele não aparecer lá de branquinho, já de aparecer com roupa normal, já traz mais humanidade pra aquela pessoa. Mas autoestima, né? Sim, a autoestima pra ele, mas também a visão dos jurados. É muito a visão dos jurados, sabe? Um outro cuidado que eu tenho também, que aprendi na prática, antigamente a escolta vinha e tirava a algema do réu na frente dos jurados. Agora eu interrompo eles lá no corredor e falo, não, peraí, magistrado, vai tirar a algema dele aqui atrás, porque senão a imagem da algema é muito forte, né? E aí causa um impacto nos jurados. Então são pequenos detalhes, são construções práticas, né, doutor? Eu costumo falar que o melhor professor do júri é você assistir. Então, aí entra uma outra questão. As comissões de direitos humanos não fazem nada nesse sentido. Não. Nada. Exato, né? Não tem uma atuação. Exatamente. Eu vou ficar nesse ponto aqui ainda, que eu acredito que nós, advogados, e a OAB em si, ou ela não se deu conta do poder que tem nas mãos, ou ela se deu conta dos poderes que tem nas mãos e nada faz, né? Porque existem, como o doutor trouxe aqui, o doutor também, existem muitas coisas que, ainda que pareçam simples, se houver uma atuação técnica e enérgica da nossa OAB, com certeza nós iremos colher bons frutos. E quando eu falo nós iremos colher bons frutos, não só nós, advogados, mas a sociedade. Sim. O problema aí é mais estrutural, né? Não quero entrar muito nessa seara, mas a partir do momento que quem tem o dever de fiscalizar como órgão de classe está interessado em ser desembargador, ou juiz eleitoral, ou ministro, aí o cara fica refém. Verdade. Fica refém dos seus projetos pessoais, Verdade. né? Quem perde é a sociedade, os advogados, Doutor, agora todo mundo sai perdendo. Voltou aqui um pensamento que o senhor trouxe inicialmente, depois da sua fala, a questão do indúbio pro réu e ficar um júri quase atriz, né? Sim. No meu entender, isso viola totalmente o princípio do indúbio pro réu. Ponto. Só que existe um projeto que tramita, que visa transformar os jurados em um número par. Por quê? Porque caso fique um empate, aí sim iremos interpretar em favor do réu e absolvê-lo. Perfeito? Esse projeto seria interessantíssimo, né? Eu lembro que eu fiz um júri há 3 anos atrás de um homossexual assumido que era dono de um boteco. Na Tele Brasília, por sinal. Lá no plano. E aí o cara foi xingando ele de viado a noite inteira no bar. O cara comprava uma pinga e pagava. Lá para as 4 horas da manhã acabou o dinheiro do cara. Aí ele queria que o cara vendesse fiado. O cara não quis e falou: ô seu viado, eu vou te matar. E aí o homossexual pega uma faca de cortar a mortadela e dá uma estocada nele, né? Aí ele cai ao chão, o homossexual se arrepende da situação, manda chamar o SAMU, manda chamar a polícia, foge no local com medo de algum tipo de agressão por outras pessoas, mas se identifica, se apresenta na delegacia depois e tudo. Aí ocorre o júri, e o promotor está lá, em cima disso que você falou, pedindo 12 anos de condenação, né? Tomando café com o juiz e conversando ali ao lado, né? E tranquilo. Aí quando chega a vez dele, ele vem atacando fortemente a questão dolosa, tal, de motivo fútil, motivo torpe. E eu lembrei disso porque você falou do 4-3, eu consegui absolvição por 4-3. Mas eu tive que apartear, eu não gosto de apartear. Eu não gosto de ser aparteado e não gosto de apartear. Eu quero que o promotor fale o que ele quiser, depois eu falo o que eu quero.
Aí eu falei assim, o motivo fútil pode ser para o senhor, que não é homossexual, nem eu que não sou homossexual, sou pai de 3 filhos. Ainda fiz uma brincadeira para chamar a atenção do jurado. Falei, no meu caso, eu tive até uns problemas de hemorroida, não teria condição de sê-lo. Os jurados riram e entenderam. Mas era para mexer com a questão da futilidade, né? Agora, para o sujeito que é homossexual, ser xingado a noite inteira de viado não é motivo fútil. Então é questão de interpretação. O que mexe com um não mexe com o outro, né? É uma Né? coisa muito pessoal. São características diferentes. Exatamente. E essa questão do jurado, se a gente for descer mais a fundo para estudar mais, encontra muita coisa. Até o conceito que o professor Melco falou, que é correto, mas no dia a dia não se aplicaria. Porque hoje os jurados nem são tão iguais, né? Você tem um jurado que ganha 30, 40 mil por mês e você tem outro jurado que ganha salário mínimo, né? Então, até às vezes as óticas podem ser diferentes, né? Sim, sim. Em algumas situações. Doutor, trazer até uma provocação importante com base nisso que o senhor falou. O senhor analisou esse caso e viu que nesse caso concreto a futilidade não estava presente por causa da vivência do réu, não é isso? E aí, falar agora com os seguidores do senhor, que são jovens advogados, que têm interesse de atuar aqui no tribunal do júri. O júri é muita prática. Porque se o senhor fosse olhar ao pé da letra, a letra da lei fria, né? Talvez você falaria, não, realmente, só falou com ele e ele reagiu com uma facada. Mas a prática nos mostra outra coisa. Tudo que a gente atua e tudo que a gente faz no júri, a gente faz porque tem o conhecimento prático. Não adianta você estudar vários livros, fazer várias coisas. A dica que eu dou para quem quer começar no júri é assista outros advogados mais experientes fazendo júri. Porque aí, com a nossa experiência prática, a gente tem essas sacadas, essas interpretações que levam, às vezes, à absolvição. O senhor conseguiu a absolvição dele. Verdade. Né? Então, assim, são questões práticas que a gente precisa conhecer. Né? E aí não é estudando que a gente vai conseguir, mas sim praticando. Faça júris acompanhados de advogados mais experientes, assista júris de advogados mais experientes, para você então entrar no júri confiante e poder fazer um bom trabalho, né? Porque advogado, às vezes acontece, a gente vê isso, advogado que não tem experiência nenhuma no júri e acha que não, isso aí é fácil, os jurados não entendem de nada de direito, eu vou lá e vou arrasar. E aí acaba prejudicando, o réu toma 30 anos de condenação e não tem como voltar atrás. Então tem que ter essa responsabilidade e essa consciência, né? De que júri é um assunto muito sério, você precisa estar preparado antes de dar esse passo de defender a liberdade de alguém. É verdade. Eu falo que tem algumas coisas que a faculdade não ensina, não, isso, né? Sem dúvida. É só no dia a dia mesmo, né? Isso em todas as áreas, na área civil, na criminal, na trabalhista, na de família, né? Em todas essas áreas, né? Ainda sobre essa questão do Tribunal do Júri, que é o nosso foco no dia de hoje desse podcast, eu gostaria de perguntar para vocês como lidar com o juiz que está presidindo o Tribunal do Júri. É complicado, porque, vou começar, doutor, se me permite, porque acontece. O juiz, quando os jurados sentam lá, ele é a figura de autoridade na cabeça dos jurados, certo? Por mais que não tenha ali a hierarquia, do Ministério Público, a defesa e o juiz, mas o juiz, quando senta ali, ele vê o juiz como figura de autoridade. E se você é muito combativo de forma excessiva, você passa uma imagem ruim para os jurados. Tem advogado que é brigão, né? Acha que mostra serviço brigando. Eu gosto de ser mais comedido, e eu só contesto o juiz quando eu vejo que as atitudes dele estão causando um prejuízo ao meu cliente. Tá entendendo? Voltando um pouquinho para responder essa pergunta, tem pertinência. O senhor estava falando da aquisitação ter a redação um pouco confusa. Sim. Um dia que eu tive que interromper um juiz, foi que a gente estava na sala secreta. Ele faz a leitura dos quesitos, né? E aí tem juiz que é bem tranquilo, fala assim, ó, a defesa pede sim, o Ministério Público pede não, né? Só que esse juiz, ele estava repetindo as teses que a gente sustentou em plenário, e não estava fazendo de forma justa. Ele não falava que a defesa falou do jeito que a defesa falou. Sabe quando você fala com a entonação maior? Aí ele falava a tese da acusação assim, olha, ele deu 3 facadas.
Então, foi em região de letalidade. Se você quiser condenar, você volta com o Ministério Público. A defesa falou que não era região de letalidade, não. Aí eu falei, juiz, peraí. O senhor está induzindo aqui a votação dos jurados. Tá entendendo? Então a gente tem que saber se impor. Advogado de júri não pode ter medo de juiz, não pode ter medo de promotor, mas eu acho que você tem que ter esse bom senso de saber que às vezes você tem que fazer isso de uma forma mais educada, mais comedida, para não causar uma impressão ruim nos jurados, para os jurados não ficarem olhando e falando, aquele advogado arrogante, tá falando com o juiz desse jeito, e aí você acaba prejudicando o seu cliente, né, na defesa de suas prerrogativas. Então, eu acho que tem que ter essa sabedoria, esse jogo de cintura para contestar alguma atitude do magistrado. Concordo com o doutor. Como o doutor falou inicialmente, o juiz no tribunal do júri, quando eu falo juiz, me refiro ao juiz togado, ele é visto pelos jurados como a pessoa que os jurados devem ser, ou a pessoa que eles devem mais se aproximar. E se o advogado busca conflitos desnecessários, busca embates desnecessários com o juiz, acaba que ele afasta os jurados de si, né? E aproxima ele do Ministério Público. De modo que é importante, não só no júri, na vida, mas no júri mais ainda, que o advogado ele faça a leitura correta e saiba se posicionar, né? Usar a fala de forma oportuna. Perfeito? Ok. Agora a pergunta que não quer calar. Como orientar as testemunhas para que elas não extrapolem num excesso na defesa do réu? Veja só, essa questão da testemunha, ela é uma questão muito sensível, porque, na verdade, a testemunha ela tem um pressuposto, né? Que pressuposto é esse? Que ela seja imparcial, ou seja, não tome partido no litígio, perfeito? De modo que a testemunha, ela deve reproduzir fielmente aquilo que ela viu, de modo que nós, advogados, não somos impedidos de ter contato com ela, né? Mas no momento que tivermos contato, nós temos que pedir a ela que ela retrate o que ela viu ou o que ela ouviu, que ela não entre em questões que não entrou em nenhum dos seus sentidos humanos. Uma cautela que eu tenho, doutor, é de sempre gravar quando eu tenho algum contato com alguma testemunha. Por quê? Para evitar qualquer alegação de que eu estou instruindo testemunha. Tá entendendo? Porque isso é uma coisa muito grave. Sim. Então a gente tem que ter uma cautela assim enorme. Eu só tenho essa entrevista quando extremamente necessário. E toda vez que eu tenho, gravo. Para evitar qualquer alegação de que você está instruindo testemunha, está falando para ela falar algo para favorecer o réu. É algo muito complicado. Né? Um tema realmente muito sensível. Agora vejam o seguinte, com as testemunhas. Não podemos, e aqui eu repito, o advogado tem que ter equilíbrio. E não podemos viver nos extremos. Eu vou falar para a testemunha dizer isso. Eu não posso fazer isso, tenho medo de me aproximar. Quando, na verdade, nós, advogados, nós temos uma prerrogativa garantida pela Constituição, né? Em virtude da ampla defesa do contraditório, e também pelo provimento número 188, que garante ao advogado o direito de realizar investigação defensiva, investigação criminal defensiva. E veja só, nós temos num processo criminal um Estado poderoso, um Ministério Público poderoso, uma Polícia Civil poderosa, que tem toda a máquina pública para procurar provas contra o nosso cliente, contra o acusado. Se nós, advogados, ficarmos parados e esperarmos um anjo cair do céu com a solução para o caso, é óbvio que o resultado será a derrota. Daí a importância do advogado, sabendo e conhecendo os limites técnicos de sua atuação, desde o início do processo, procurar provas aptas a provar aquilo que ele deseja no processo. E quando eu falo aquilo que ele deseja no processo,
não necessariamente será absolvição, porque pode ser que o processo não caminhe para essa finalidade. Mas é importante que, desde o início, ele tenha a estratégia para provar aquilo que o processo pode proporcionar. Exatamente. Aí, doutor, eu pedi licença do senhor porque ele falou uma coisa aqui que sempre mexeu comigo desde o início da minha atuação no júri e eu queria compartilhar com vocês. Quando eu cheguei no júri um dia, eu olhei e na minha frente tinha um juiz de um lado, o promotor de outro, e aquele processo era um processo que tinha muitas perícias técnicas e tal. E aí eu olhei e falei assim, doutor, eu comecei a pensar, do lado de lá tem um Estado tão poderoso, um Ministério Público que tem um promotor, analistas, técnicos, estagiários, setor de diligência, a polícia que tem quebra de sigilo, escuta telefônica, perícia. E do outro lado tem quem? Um advogado, que tem o quê? De ferramenta de trabalho? Um computador e o conhecimento dele. E é assim que você se opõe ao Estado. Você fica de pé em frente ao Estado e defende a liberdade do seu cliente, se opondo ao Ministério Público, a polícia que faz investigações. Diga-se de passagem, aqui no Distrito Federal é uma das melhores do Brasil, mas ainda assim muito deficiente. E ao Estado, o juiz que também está ali, que muitas vezes também não é imparcial. E aí você se coloca na frente de tudo isso para fazer a defesa do seu cliente. E foi nesse dia que eu tomei mais consciência ainda da responsabilidade que você assume quando você decide ser um advogado do júri. Que você se opõe a tudo isso com o quê? Com o seu conhecimento e a sua palavra. E é por isso que a gente nunca deve deixar ninguém cercear a nossa palavra, porque é a nossa arma mais poderosa. O nosso conhecimento e a nossa palavra é a forma pela qual nós podemos nos opor a toda essa estrutura. Doutor, eu vou fazer a segunda pergunta. Fiz a primeira no começo, vou fazer a segunda agora. Mas você veio aqui para ser entrevistado, viu? Não para entrevistar, mas vamos lá. Uma pergunta interessante. Serve para mim também. Qual o atributo que vocês diriam que é indispensável para um advogado criminalista? Ousadia. Eu diria que a empatia. Se você já defendeu uma causa de alguém próximo a você, e sobretudo uma causa criminal, você sabe o peso que aquilo te traz. E como você vai olhar a sua petição 1000 vezes para ver se está tudo no lugar certo, para ver se você usou a melhor jurisprudência, para ver se você usou a melhor argumentação, se aquilo está da forma mais clara e sucinta possível, para o juiz não se cansar ao ler sua petição. Quando você defende alguém que é ali do seu convívio próximo, da sua família, você sente o peso de, olha, a responsabilidade dessa defesa está sobre meus ombros. E eu acho que essa é a característica indispensável para a atuação do advogado criminalista em qualquer caso. Porque a partir do momento que você dá importância para todos os casos, como se fosse você, como se fosse alguém da sua família, você vai fazer um trabalho bem feito e aí com isso potencializar as chances de ter um bom resultado. Concordo com os dois. Eu vou acrescentar nessa receita do criminalista perfeito, talvez assim, a coragem. É ousadia, né? Exatamente. O advogado tem que ser aquele cara ou aquela mulher de coragem, que esteja pronta ou pronto para enfrentar toda e qualquer autoridade. E aí, quando eu estava vindo para cá, dirigindo o carro, eu lembrei de um vídeo que está bombando aí na internet, que é daquele cara do Big Brother Brasil, que ele fala que a mãe dele tem que fazer a comida para ele, dar comida na boca dele, que ele só serve para pegar mulher. E aí eu pensei, um indivíduo como esse, ele pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas, menos um advogado criminalista. Por quê? Porque além do advogado criminalista ter que ter coragem de enfrentar as autoridades, o advogado e a advogada criminalista devem ser homens e mulheres de verdade. Perfeito? Concorda com essa explanação, doutor? Sim. É muito interessante. A última pergunta agora, porque estamos chegando ao final do nosso podcast, e depois eu vou passar o telefone para o microfone, né, para as despedidas. A última pergunta é o seguinte: o que é mais fácil de se classificar? O homicídio Deixa eu ver como eu vou colocar essa questão. O homicídio acima de 12 anos para o homicídio simples, né?
Retirar a qualificadora. O homicídio qualificado para o homicídio simples ou a tentativa de homicídio para lesão corporal grave ou leve, seja lá o que for. Eu vou começar respondendo o seguinte, doutor. As qualificadoras, como a gente falou lá no início, eu mencionei aqui, quase sempre são excessivas, né? E tem uma que é campeã de todas, que está em quase todas as acusações. Qual é, doutor? Recurso que dificultou a defesa da vítima. Ultimamente está terrível. Em todos os casos que você vai atuar, o Ministério Público coloca lá, recurso que dificultou a defesa da vítima, né? E é uma coisa muito subjetiva, né? Sim, aí a gente tem que ir para a doutrina, explicar, a gente tem que se desdobrar, a defesa tem esse ônus, né, de explicar questões técnicas. Enquanto o Ministério Público chegar e falar, matou, tem que ir pra cadeia, não fala nada técnico, a defesa tem em suas costas esse peso, né, de explicar que a gente está tratando de questões técnicas e tem que explicar isso de maneira simples, né? E aí esse recurso que dificultou a defesa da vítima, para mim tem sido assim a pedra no sapato, porque todos os júris a gente tem que lutar contra essa qualificadora, e as outras também a gente tem que tentar tirar. E eu vejo como mais difícil retirar as qualificadoras do que muitas vezes a desclassificação. Você falou uma coisa interessante. A denúncia pode ser feita numa mesa de bar, né? Lamentavelmente, né? Verdade. Já a defesa não. Exato. Concordo com tudo que o doutor falou aqui. Qual que é mais fácil de desqualificar, professor Mel? Veja só, vou usar uma resposta que o senhor deu. Depende. Essa é a melhor resposta do direito. Mas no caso do júri, retirar uma qualificadora é muito difícil. É muito difícil. Por vários fatores. Mas o principal deles é o seguinte. Quando o jurado compra a tese do Ministério Público, vai com a ele em tese todas de as condenação, outras. Exatamente. a tendência é que todas as qualificadoras passem juntas. Daí porque eu considero mais difícil retirar uma qualificadora. Exatamente. Certo. Eu quero agradecer pela presença de vocês dois aqui. Quero passar a palavra primeiro para o Dr. Samuel para suas despedidas, mas antes de despedir, Dr. Samuel Soares, queria que o senhor desse o seu telefone, seu Instagram. Assim, o contato comigo mais fácil é por meio do Instagram, né? adv.samuelsoares. Aí lá tem todos os meus outros contatos e a gente consegue conversar. Tem que colocar o Soares, porque tem um monte de Samuel, né? Isso, Samuel Soares. Exatamente. E o telefone... É o 98517-9208. 61, tá? Diz o telefone mais uma vez. Tá, é o 961-98517-9208. Tá? É um advogado caro? A gente respeita o que a OAB manda, né? E aí acaba que às vezes acaba sendo meio difícil para as pessoas, mas tem o seu valor o trabalho do advogado e tem que reconhecer toda essa atuação, sobretudo quando a gente tem a oportunidade de atuar do início ao final do processo, fazer o trabalho bem feito, né? Certo. Agora o professor Melk, para suas despedidas, mas antes também pode passar seu telefone, Instagram, só não dá o preço do Tribunal do Júri. Apesar que deve ser mais barato que o Dr. Samuel, porque como ele é professor, né, ele ganha já um salário bom na faculdade. Instagram é melk.pontes. Mas Melk com E ou com I? Melk, M-E-L-Q-E. Q-E. Ponto Pontes. Pontes. Quase que não sai. Melk com E, ponto Pontes. Perfeito. Telefone 61 982 60 13 42. 98270 60 60. 13 42. Então repete aí, senão eu confundo você. 61 982 60 13 42. Ok. E já agradeceu? Não, eu vou fazer agradecimento. Pronto. Tá, só queria agradecer o senhor pelo convite. Eu quero dizer que eu quero ter a oportunidade de atuar no júri com o senhor ainda, viu? A gente atuar junto em um plenário. Mas eu vou ser o estagiário. Aproveitar de toda a experiência que o senhor tem pra gente fazer um bom trabalho. Quero também ter a oportunidade de atuar com o senhor. O júri tem muito disso, né? A gente vai conhecendo muitas pessoas e sempre soma, né, essas experiências que as pessoas têm pra gente poder prestar o melhor serviço possível. Agradeço o senhor pela oportunidade de estar aqui, de estar batendo esse papo que foi relevante, foi muito importante. E sempre que precisar, estou à disposição. Ok, doutor Melk. Agradeço também a oportunidade de estar debatendo um tema tão rico com os doutores. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para voltar mais vezes. Assim como o doutor, tem um sonho, nasceu um sonho hoje, fazer um plenário do júri com o doutor.
E espero que tenhamos essa oportunidade ainda. No mais, espero que tenhamos feito um bate-papo bem esclarecedor e estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Caros telespectadores, estamos chegando ao final do podcast Grandes Encontros com Laírson Bueno. Muito obrigado e até a próxima.